ao meu podcast Saia do Aluguel na Flórida, aqui com Jane Petroni. Eu sou corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos, né? E na Flórida, atuando na Flórida. E eu estou muito feliz em estar compartilhando com vocês essa paixão que eu tenho com o meu trabalho e a paixão especial que eu tenho em tirar as pessoas do aluguel. Você sabe quando você tem a sua profissão e às vezes você tem aquele lado especial, aquela parte da sua profissão que você gosta de fazer mais, aquela que dá aquele brilhinho no olho? Então, o brilhinho no olho para mim é poder tirar as pessoas do aluguel. É quando eu consigo fazer com que você que está aí pagando o aluguel saia do aluguel e consiga entrar na sua casa própria. E para isso, eu estou aqui fazendo um podcast todas as quartas-feiras, à 1 hora da tarde, pela Rádio L, e gostaria que você assistisse todos os episódios. Tá lá gravado, vamos lá. Pode baixar o app na loja do seu iPhone, do seu Android, tá? Entrar no website da Rádio L, os episódios estão todos lá. Você pode também usar o Insta da rádio, @Rádio L, ou o Face, ou o YouTube, todos são @Rádio L, e assistir os episódios. Todos os meus episódios, eles são sequenciais. Então, o que acontece? Do começo do primeiro episódio até o último episódio, quando estiver encerrando, eu estou ensinando para você todos os passos, o passo do A até o Z, de como você pode fazer para comprar uma casa, para sair do aluguel, tá? Então, nós já falamos um pouquinho de tudo, só revisando. Nós começamos com a sua motivação pessoal para que você saia do aluguel, aí entrando na parte financeira, na sua educação financeira, toda a parte de planejamento, que é a parte mais importante, o que você tem que fazer, qual que é o seu primeiro passo, como você vai procurar um banco, quais bancos você vai procurar, como você vai se pré-qualificar, quais são os documentos que você precisa, quais são os programas que hoje em dia tem disponível para você se qualificar e comprar. E olha que são muitos, gente, eu sempre falo para todo mundo pode comprar, existe um programa ideal para você. Então vai lá, de volta lá no meu episódio, onde eu falo quais são todos os programas de banco, que um deles vai estar servindo para você. Eu também estou explicando quanto de entrada, você precisa de entrada para um tal financiamento, tá tudo explicadinho lá para você. Então, como esses episódios são sequenciais, se você está querendo saber um pouquinho mais, por exemplo, de como conversar com os bancos, vai lá no meu episódio, como conversar com os bancos, e assiste esse episódio para te dar uma orientação do que você tem que fazer nessa etapa do processo todo da compra da sua casa. E hoje é um episódio muito, muito especial para mim, porque eu vou estar falando de quem? Do corretor de imóveis. Estou falando do corretor de imóveis. Então, seja muito bem-vindo a esse episódio especial que eu vou estar falando sobre esse profissional super importante que você vai precisar na compra do seu imóvel, o corretor de imóveis. E eu queria deixar muita gratidão a todos os corretores, todos os meus colegas de trabalho, que são corretores junto comigo, porque o assunto hoje é confiança, parceria e proteção. Para isso que o corretor de imóveis vai estar presente nessa jornada, tá? Então, o que eu vou falar hoje para você? Como você pode encontrar o corretor ideal para acompanhar você nessa jornada, tá? E eu vou te dar outras dicas importantes sobre o corretor de imóveis. Nada mais adequado eu estar falando do que é mais importante para mim, que é a minha profissão, né? Então eu posso falar todos os bons e às vezes as coisas não tão boas da minha própria profissão e alertar vocês de como escolher qual que é o melhor corretor de imóveis que vai servir para você. Eu falo para todo mundo, gente, às vezes eu não vou servir para você. Eu não sirvo para todo mundo. Um corretor de imóvel, ele tem que ter o seu match com o seu cliente. Ele tem que ter aquela conexão, ele tem que ter aquela sintonia e ele tem que ter a capacidade de poder te ajudar. Às vezes, o tipo de imóvel, o tipo de
localização, não é a a não faz parte da vida daquele corretor, tá. A gente trabalha muito com áreas, às vezes, por exemplo, se alguém fala assim para mim: "Ah, você, me vende uma casa em Pensacola", gente, eu não vou até Pensacola, então eu vou indicar um outro colega de trabalho da área para poder te servir. "Ah, você vende uma casa para mim em Orlando", gente, eu não chego a Orlando, então, nós corretores, se a gente não pode te ajudar nas áreas específicas, a gente vai poder estar indicando outros companheiros de trabalho para você poder estar trabalhando nessas áreas, tá? E com certeza, você já passou aí pelos outros episódios, os episódios anteriores, e você já sabe que comprar um imóvel não é apenas uma transação, é uma conquista de vida. E é fácil, gente? Não é fácil, não. Não é fácil, tá? Porém, essa conquista ela vai ficar mais leve, ela vai ficar mais segura quando você tem ao lado a pessoa certa. E o corretor de imóveis é a pessoa certa que vai estar contigo durante toda a transação. O corretor de imóveis, ele vai ser aquele que vai ligar todos os pontos. Ele vai falar todos os profissionais que você precisa estar contratando, todas as coisas que você vai precisar estar fazendo. Então, o corretor de imóveis, ele é a peça mais importante que você vai precisar nessa jornada, tá? Eu quero assim que você imagine se você estiver indo assim para um país novo, um idioma diferente. Olha, muitos deles fizeram isso, eu já fiz isso, certo? Vim de outro país para cá, 25 anos aqui. Tem regras específicas, idioma diferente, detalhes diferentes, detalhes técnicos, regras, leis. Isso é a mesma coisa para uma compra de imóvel. De um país para outro é diferente, de uma região para outra é diferente. Então, o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, ele pode parecer super confuso, especialmente para quem veio de outro país, para quem está comprando pela primeira vez. Mas eu quero que você pense assim: existe o profissional que pode ser essa ponte entre você e esse universo, para te explicar todos os detalhes, para traduzir todos os termos, para te proteger de todos os riscos e defender os seus interesses. O melhor corretor é aquele que vai colocar o seu interesse na frente do dele, tá? O seu interesse na frente do dele. É isso que eu quero que você pense, ok? Então você precisa encontrar esse corretor e esse corretor que seja certo para você, tá? Então vamos lá. Quais são as características de um bom corretor de imóveis? Primeiro, ele te representa com ética e exclusividade. Jane, o que significa isso? Exclusividade, ética? Então, um corretor hoje em dia, ele trabalha com o que nós chamamos de buyer representation. Isso é quando a gente está ajudando você a comprar um imóvel. Você está trabalhando ao seu lado para que você consiga comprar o imóvel. Nós estamos representando o comprador. E o corretor, ele tem uma obrigação legal. Ele tem a obrigação legal e moral de te proteger e proteger os seus interesses, e não os da outra parte, ok? Então, quando você escuta um corredor, ah, não, mas o outro lado quer assim, não, peraí, e o teu lado? O teu corretor, ele tem que falar assim, ah, o outro lado quer assim, mas vamos fazer com que ele escute o seu lado, porque você quer de outro jeito. Vamos chegar a um acordo? Então, o corretor de imóveis, ele está ali para que ele escute quais são os seus desejos, os seus interesses, a sua vontade financeira, o seu detalhe na negociação, e passe para o outro lado da melhor forma possível, para que você, que está no lado comprador, entre num acordo mútuo com o lado vendedor. Lembre-se que vocês estão em lados opostos, tá? O comprador sempre quer comprar a melhor casa no melhor preço, quer dizer, no preço mais barato, certo? Com as melhores condições. E o que é que o vendedor quer? Ele quer vender a casa
no preço mais alto possível, nas piores condições, porque ele não quer geralmente fazer nada na casa, quer vender do jeito que a casa está, ok? E são opostos. Então, nós estamos trabalhando com lados opostos. Então, o mais importante para você é ter um corretor que vai olhar os seus interesses e defender esses seus interesses além de tudo, ok? O que mais esse corretor ele tem que fazer para você? Ele tem que te educar ao longo do processo, tá? Ele não vai te empurrar um imóvel. Ah, ele vai falar: olha, esse imóvel é bom para você por isso ou por aquilo. Esse imóvel ele não é bom para você porque apresenta esse e esse problema ou esse e esse desafio. Então ele te explica, ele compara, ele vai te ajudar a tomar decisões conscientes. Quanto mais educado você estiver a respeito daquele imóvel, a respeito daquela área, a respeito das condições financeiras, a respeito do acordo que você está fazendo entre você como comprador e o vendedor, melhor são as chances de você estar fazendo uma negociação onde você vai estar sentindo que está ganhando, ok? Então, esse corretor, ele te educando ao longo do processo, ele vai te ajudar a tomar as decisões certas, conscientes, estratégicas, para que você consiga ter uma casa no melhor preço possível, na melhor condição possível e o mais rápido possível, né, gente? Então, olha só, o corretor. Eu quero que você confie no seu corretor a respeito de negociação. Gente, a gente estuda tanto para ter uma habilidade de negociação, então eu quero que você confie nessa estratégia que a gente tem de vendas, ok? Existem bons negociadores e existem negociadores excelentes, ok? Eu quero que você confie nesse negociador, porque é isso que nós fazemos o dia inteiro. Nós temos nossas ofertas estratégicas, nós temos como lidar. Às vezes eu tenho um cliente que ele está tão afoito e ele fala assim: não, 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 qualquer coisa que eles falarem, aceita, 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 porque eu quero essa casa. Não, não é assim. A gente não vai mostrar desespero na sua compra, porque se você mostra desespero, aí já é uma chave para a pessoa levar vantagem de você no resto da transação. Então, o corretor, que é uma terceira parte, que sabe ponderar isso e sabe te ajudar a controlar os seus sentimentos, ele é muito importante. O corretor, ele vai estar lidando com um outro corretor que está representando o vendedor, tá? Ele está lidando com outro colega de trabalho. Ele sabe, entre ele e outro colega de trabalho, a fazer uma negociação adequada, tirando as emoções de lado. Por isso que você precisa de um corretor, porque às vezes você não consegue lidar com as emoções de uma negociação. Se você não sabe, você precisa dessa terceira parte para te ajudar. Ou, se você acha que sabe, tá? Trabalhe junto com o seu corretor, converse com ele para ter certeza que vocês estão afinados nessa parte da negociação. Tudo bem se você souber, você pode ser um excelente negociador, você pode já ter uma experiência na sua área de trabalho, ok? Converse com o seu corretor. Olha, eu estava pensando em usar a estratégia de negociação tal. Você pode usar essa estratégia em meu favor? Ele vai te escutar e ele vai usar. Por quê? Lembre-se, o interesse teu tem que estar acima do interesse do corretor. Então, o que você pedir para ele fazer, ele vai fazer se for em prol da negociação, certo? Então, o que mais que esse corretor pode oferecer para você, gente? Além de, tá, te representar eticamente, exclusivamente, tá? Além de te educar ao longo do processo e além de saber negociar por você. Ele conhece o mercado local, ok? Então, ele vai saber te orientar sobre a localização, sobre as escolas, sobre o comércio, sobre a segurança, sobre a valorização local, ok? Então, ele é a pessoa que tem todos esses recursos e todo esse conhecimento a respeito desse mercado local onde você está comprando. Ah, mas e se ele não tiver? Olha,
Se esse corretor não tiver, ele vai estar te indicando para um colega de trabalho que tenha, porque nós somos uma rede muito grande de corretores. Eu, quando alguém me pergunta sobre uma área que eu não conheço, eu vou e indico alguém que conhece essa área para que possa servir esse cliente melhor, tá? O que mais o corretor pode fazer para você? O que eu estou fazendo hoje nessa minha mentoria é a orientação passo a passo, tá? Então, desde a busca até o fechamento, passando pela inspeção, avaliação, seguro, os prazos importantes, o contrato, como tem que ser feito, qual que é a hora de cada coisa, tá? Tudo isso, a orientação passo a passo é o corretor que vai te dar. E é muito importante esse timeline, esse passo a passo, essa ordem das coisas, porque tudo tem uma ordem e tem o prazo no nosso contrato. Então, escute o seu corretor, anote, pede para ele quais são as datas importantes, o que você tem que seguir nessas datas, porque ele é o teu guia, tá? Ele é o teu guia. Agora é o seguinte, vamos falar o que você deveria evitar, sinais de alerta. Vamos falar os sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta onde você pode estar trabalhando com um corretor e falar assim, espera aí, não estou gostando disso, isso é um alerta. Será que é assim que esse corretor deveria estar trabalhando comigo? Então vamos lá. Primeiro sinal de alerta, o corretor que pressiona ou te apressa demais. Ah, eu vou te mostrar 3 casas e você tem que tomar uma decisão. Gente, 3 casas e eu tenho que tomar uma decisão? Como assim? E se eu quiser ver 10 casas? Então, aquele corretor que exige um tempo limite, que exige de você uma coisa que você não está confortável, ele é um corretor ideal para você? Pensa aí, tá? Comprar um imóvel, ele exige calma, ele exige programação, ele exige uma persuasão, ok? Então, se você estiver tentando convencer, se você estiver tentando agir rápido demais, é complicado. Às vezes você vai tomar a decisão errada, você vai fazer a compra errada ou comprar o produto errado, tá? Então, se alguém estiver tentando te convencer, é agir rápido demais. Ou não consegue entender o seu momento, o seu movimento dentro da negociação, desconfie, tá? Pode ser que esse corretor não seja o corretor ideal para você, tá? Corretor que não responde ou some. Gente, corretores são meus colegas de trabalho, viu? De vez em quando eu passo por isso. Corretor some. Tô precisando de uma resposta e a pessoa desapareceu. Não atende mais nem telefone, não responde e-mail, não responde text message. Comunicação é tudo, gente, é tudo. Então, por exemplo, se você está trabalhando com um corretor, esse corretor vai sair de férias, qual que é a obrigação desse corretor? De falar que vai estar ausente, de falar que não vai poder responder os e-mails ou o telefone, o text message por período de tempo. Ah, estou entrando no avião, eu vou ficar sem comunicação por 2 dias. Uma vez que você entendeu, a comunicação está feita, está negociado isso. Então, comunicação é tudo. Então, se esse corretor demora muito para te responder, você vai se sentir ignorado. Imagina como que vai ser tensa a negociação, uma transação de compra que você precisa estar se comunicando muito bem, claramente com esse corretor do começo ao fim. Vai ser super, super tensa. Esse não seria um corretor ideal para você. Então, desde o começo, lá antes da pré-qualificação, quando ele está trabalhando contigo, se você vê falha na comunicação, fica aí um alerta que talvez esse não seja o melhor corretor para você, tá? Outro ponto importante, um alerta importante, o corretor que ele não te representa formalmente. Então, exija um contrato de buyer representation, porque do mesmo jeito que você pode, de repente, falar assim, eu não quero exclusividade, eu quero poder estar trabalhando com 3, 4 corretores ao mesmo tempo, pensa bem,
Se você não tem exclusividade com esse corretor amanhã pode receber uma ligação de um outro cliente com um price range melhor ou alguma coisa que seja mais atrativo para esse corretor e ele te deixa e vai atender outro cliente. Então, eu acredito que você ter hoje uma representação formalmente, um papel escrito entre você e esse tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com você, é essencial. É essencial para esse corretor não ir atender outra pessoa e te deixar, tá? Né? Como a gente fala aqui nos Estados Unidos, drop the ball. E mesma coisa, é uma segurança para você. E a mesma coisa com o corretor, sabendo que você não vai estar procurando casa com vários outros corretores, porque ele não vai ter motivação nenhuma em estar te atendendo se você tem outros corretores. É confuso também você trabalhar com vários corretores, porque cada um vai ter uma opinião, uma expertise diferente, as pessoas acabam se confundindo muito mais. Então, escolha um. Tudo bem, gente, faz uma entrevista com um corretor, 2 corretores, 3 corretores, peguem referências de pessoas que trabalharam com o corretor e estão dando referência desse corretor, faça o seu trabalho de pesquisa e escolha, mas escolha um e fique com aquele corretor até a compra. A fase de escolha, para você escolher esse profissional, é lá no começo, é onde você não tem um contrato assinado, você não tem deadline para cobrir de contrato, você não está no meio da transação. Horrível é você estar no meio de uma transação, o corretor não está te satisfazendo profissionalmente e você está com vontade de desistir do imóvel porque o corretor está fazendo um mau trabalho e está te deixando inseguro. Isso pode acontecer. Então, escolher o corretor correto para te atender desde o início é essencial, tá? Outra coisa que eu quero que você teste com o corretor, né? Se o corretor conhece a tua realidade. Se quando você está conversando com o corretor, ele está sabendo o que você está falando e bem a sua realidade. Você é imigrante? Você está comprando com IT number? Você é um autônomo? Você precisa de alguém que já tenha passado ou atendido pessoas como você. Se você trabalha com um corretor e fala assim, procurando um corretor e fala assim, eu vou comprar no IT number, e o corretor fala assim, que é isso? IT number? Pô, ele não faz parte do teu mundo, ele não sabe do que você está falando, ele não é o corretor ideal para você. Então, o conhecimento de acordo com a sua realidade do corretor, ele é essencial para que você tenha uma afinidade com esse corretor e para que ele possa te atender da melhor maneira possível. Então, olha lá, vamos revisar? Os sinaizinhos de alerta, o que você deve evitar, ok? Os alertinhas para um corretor que não pode ser o melhor para você. Então, o corretor que pressiona ou apressa demais na hora da compra, um corretor que não responde os seus e-mails, seus text messages ou de repente some, fica sem comunicação, um corretor que não te representa formalmente, que não quer nenhum acordo formal contigo assinado de compromisso, eu estou trabalhando para você até você encontrar uma casa para mim e eu comprar uma casa. E o corretor que não entende a sua realidade. Então, esses são 4 pontos básicos que você deveria refletir na hora de estar entrevistando ou trabalhando com um corretor para ter certeza que esse corretor ele é ideal para você. E aí, gente, como é que eu acho esse corretor ideal? Onde eu acho? Como é que eu faço essa pesquisa? Então, vamos lá. Primeiramente, eu acredito em indicações de pessoas que você confia. Você tem amigos, familiares? Olha, estou pensando em procurar uma casa. Eu vi que você comprou uma casa o ano passado. Você gostou de trabalhar com o corretor que você teve? Peça referências, peça. Então, essas referências, amigos, colegas, familiares, e pergunte sobre a experiência que você teve com aquele corretor, tá? Pesquise também online, gente. Veja as avaliações. Hoje em dia existem tantos websites lá com reviews, com estrelinhas, com comentários.
Então, todas essas avaliações, elas podem ser muito importantes para você. Às vezes você tem lá avaliações de corretores e você vê se ele é bom ou não, porque para falar mal, gente, é rapidinho. É só você ter um corretor que pisou na bola, vai estar online no review do Zillow em 2 pontos, tá? Para a gente conseguir as pessoas para lá te fazer um review positivo, gente, você pede 10 vezes, a pessoa não tem tempo de fazer isso. Agora, se você pisar na bola rapidinho, a pessoa acha tempo para ir lá e fazer uma crítica. Então, olha os reviews, é válido, tá? Mas não acredito em tudo que você lê, tá, gente? Mas é válido. Converse antes de você se comprometer. Faça uma entrevista com esse corretor, faça as perguntas básicas, veja se ele vai estar dentro da sua realidade e marque essa conversa, tire suas dúvidas, veja o que esse corretor tem para te oferecer. O que essa pessoa tem para te oferecer? É uma mentoria? O que ela tem para oferecer para você que pode te ajudar, que você pode estar se sentindo especial, tá? Então, esse corretor, ele tem que estar entendendo o seu momento, ele tem que estar falando com clareza, ele tem que estar falando, como diz assim, a sua língua, tá? Isso quer dizer não falando exatamente a língua que você fala, mas vocês precisam estar num ponto de comunicação onde vocês se entendam com clareza, ok? E não esqueça, marque essa conversa e tenha uma experiência com o seu corretor, onde você pode relaxar e saber que essa pessoa vai estar te ajudando no futuro. Isso pode evitar muita dor de cabeça, tá? Pergunte da experiência desse corretor, tá? Às vezes a experiência, ela é tudo? Não, ela não é tudo, mas ela ajuda? Sim, ajuda. Então, se é um corretor novo, não estou falando para você não use um corretor novo que tem só 1 ano de mercado, que começou agora. Não estou falando isso. Mas faça perguntas para que você saiba qual é a experiência e o conhecimento que essa pessoa tem no mercado e tem de profissão, ok? Às vezes é um corretor novo, porém, ele está muito bem apoiado, ele tem um mentor, ele tem uma equipe de profissionais, ele trabalha como ajudante de um outro corretor que tenha 20 anos de experiência. Isso soma, gente, porque mesmo que a pessoa não tenha 20 anos de experiência, ela pode estar perguntando todas as perguntas que ela precisa para esses 20 anos de experiência. Então, tenha essa conversa com o seu corretor, tá? Não descarte um corretor que seja novo, mas não exige que o corretor tenha milhões de experiência, porque experiência também não é tudo, tá? E o mais importante que eu tenho para falar para vocês, gente, confie na sua intuição. Você vai dividir os seus sonhos, os seus medos, os seus valores, e você precisa de alguém com que você se sinta à vontade. Não adianta esse corretor ter 20 anos de experiência se esse corretor não é agradável para os seus olhos. Você não concorda com o que ele fala. Esse corretor, ele é mal educado com você. Então, tem que ser uma pessoa que você se identifique, que você se agrade. Se você não tem essa confiança nesse profissional, o negócio não vai dar certo, porque fica tudo muito, muito estressante. Então, qual que é a tarefa prática de hoje? Então, vamos lá. Pesquise, gente. Pesquise pelo menos 3 corretores para que você entre em contato com eles e prepare uma lista de perguntas, tá? Por um exemplo, você já trabalhou com compradores com IT number? É uma pergunta. Veja qual é o seu cenário e faça essas perguntas. Como você poderia me ajudar a entender esse processo de compra? Você tem alguma mentoria? Você tem algum guia? Você tem algum material que eu posso me informar a respeito do processo de compra? Que tipo de contrato você oferece? Contrato, gente, estou falando do contrato entre você e o corretor. Ele tem um contrato? Ele oferece algum tipo de contrato? O que está nesse contrato? É um contrato de 6 meses? É um contrato de 30 dias? Como é esse contrato? Vai discutir esse contrato com o seu corretor. O que está nesse contrato? Quais são as obrigações que ele tem contigo e você com ele? Tá? Isso é muito importante. E, finalmente, quais são as áreas e as cidades que você tem mais experiência?
Se você está com um corretor numa área que ele não tem muita experiência, eu vou falar para você, não vá com esse corretor, porque ele não vai ter experiência na área. Location, location, location é o termo que a gente usa para experiência aqui local e da área de imobiliária, na área de corretagem. Então, se essa pessoa não entende a localidade que você está tentando trabalhar ou comprar o seu imóvel, essa pessoa vai estar pisando na bola com você e não oferecer a melhor experiência a respeito da localização, e eu acho que você merece uma experiência legal a respeito de uma localização, porque localização é muito importante. Existem certas áreas onde uma rua faz uma diferença tremenda em questão de segurança, em questão de escolas, em questão de vias públicas e rotas para você chegar mais perto para o seu trabalho ou sua locomoção. Então, você tem que contar com um corretor que saiba muito bem da localização que está trabalhando, tá bom? E lembre-se, gente, corretor certo não é o que tem mais imóveis vendidos, é aquele que tem mais compromisso com você. Então, escolha esse que está disposto a ter um compromisso com você e te ajudar do começo. Então, gente, não esqueçam, todas as quartas-feiras, à 1h, nós estamos na Rádio L, também no website, você pode assistir todos os nossos episódios e também vai ficar gravado no meu YouTube, @janipietrone9584. E se você quiser uma mentoria especial, individual para você, onde eu te explico de A a Z como você vai fazer para sair do aluguel onde você está hoje e ir para o sonho da sua casa própria, me chama. Primeira pessoa que me chamar e entrar em contato comigo depois desse podcast de hoje ganha essa minha mentoria de graça, gratuitamente. Então, nós vamos nos encontrar no próximo episódio, onde nós vamos estar falando de como você deve organizar a sua busca pela casa ideal. Ok, estou pré-qualificada, o que eu faço agora? Então, como você vai organizar a sua busca? A gente chama aqui house hunting. Como que a gente vai fazer para encontrar a sua casa ideal? Então, no próximo episódio, fique ligado, todas as quartas-feiras à 1h.